Graça e paz, meu querido, tudo bem com vocês? Permita-me refletir nesta noite com vocês um pouquinho. Livro de Gênesis, capítulo 9, a partir do verso 20, diz a palavra de Deus que desembarcando Noé da arca, logo ele planta uma vinha. E diz a Bíblia que ele bebeu vinho e logo se embriagou. Se eu te fizesse uma pergunta dentro desse contexto, se esse vinho tinha álcool ou não, qual era a sua resposta? Obviamente você diria para mim, sim, tinha álcool porque diz a Bíblia que Noé se embriagou. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, verso 14. Bebeste do sangue das uvas, o puro vinho. Fazendo uma segunda pergunta, esse vinho aqui tinha álcool ou não? Com certeza você me responderia, não, porque a Bíblia diz que era o puro vinho. Livro de Isaías, fique ligadinho no próximos stories. Isaías, capítulo de número 65, verso 8, diz a palavra do Senhor que o vinho é encontrado no cacho de uva. Analisando o contexto, esse vinho tinha álcool ou não? Que tipo de vinho era? A Bíblia é bem clara aqui. E a interpretação mais leal seria de que trata do puro suco de uva, uma vez que a Bíblia diz que é encontrado no cacho de uva. Lucas, capítulo de número 22. A Bíblia diz que Jesus está para comemorar a Páscoa, e a Páscoa ali é citada por 5 vezes. Acompanhe os próximos stories, porque a Bíblia vai nos informar e nos levar para Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso 15. Fique ligadinho. No livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 15, nós temos ali algumas indicações do próprio Deus para o povo participar da Páscoa. E dentro dessas indicações, lá tinha algumas proibições que eu quero citar. Primeiro, a comida fermentada. Segundo, a bebida fermentada. Não podia de forma alguma esses alimentos fermentados. E quem violasse a essa lei teria que ser aniquilado de Israel. Aí os defensores da tese podem pensar, só que esse texto aí diz que é por 7 dias. Não, na verdade, porque se você analisar o contexto do verso 15, ou seja, o verso 14, a Bíblia vai dizer que era perpetuamente essa lei. Então, para os defensores da tese do tomar um pouquinho de vinho, que poderiam dizer, não, ali aquela lei era apenas para 7 dias. Isso não procede, porque o verso 14 diz que era uma lei perpétua. Diante de todos esses textos e contextos que eu apresentei, a minha fé não permite acreditar que lá em João, capítulo de número 2, a partir do verso 8, a transformação da água do vinho que Jesus fez era um vinho fermentado, uma vez que Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso 14 e 15, diz que não podia ninguém, sequer ninguém, tomar bebida fermentada, porque se isso acontecesse, teria que ser aniquilado. Então, se você quer a resposta sobre isso, é só você analisar o contexto.